Os enigmas da sobrevivência, George Alexander. As respostas às religiões. O homem sempre desejou acreditar na sobrevivência da sua alma, chegando até a preferir uma eternidade de suplício ao horror de deixar de existir tudo, de preferência à arrepiante descrição de Pascal. Deita-se enfim terra sobre a cabeça e tudo termina para sempre. As religiões propuseram e por vezes impuseram as suas próprias soluções. Qual o seu valor? Pergunta. As raças, aqui chamamos selvagens, têm geralmente uma ideia muito aperfeiçoada do seu supremo, sobre quem a magia não tem nenhuma influência. Todas creem que a alma sobrevive, vingativa por vezes, que se realizem, portanto, os ritos que a hão de fixar o seu próprio crânio pintado de vermelho, cor da vida, cor do sangue, ou a estátua com o sexo indicado, personalizada por fragmentos de unhas, ou por alguns cabelos. Talvez um dia ela se reencarne. Quanto rodeavam os seus mortos de oferendas à noite, escondidos no fundo das suas cavernas, onde as chamas avermelhadas dançavam, deviam escutar com terror os defuntos a vagarem no escuro. Para os antigos egípcios, a alma não podia ser feliz se o corpo não subsistisse como suporte do seu duplo, o Ka, e da alma, o Ba, o que explica a prática do embalsamento. Em caso de necessidade, uma imagem podia substituir a múmia, daí o grande número de estátuas funerárias. O defunto devia comparecer diante de Osíris, acompanhado dos seus 42 assessores, numa sala cuja porta, segundo o conto popular, girava sobre o olho de um mal rico. Antes que o Deus pesasse o seu coração, a morte receitava a sua confissão negativa, longa ladainha de que transcrevemos algumas passagens características. Não cometei injustiças, não roubei, não matei ninguém, não fui insolente, não desobedeci, não matei o gado sagrado, não espiei, não fui fanfarrão, não cometi o pecado da carne, não fui sodomita, nem pederasta, não fui hipócrita, não disse injúrias, não ultrajei o rei, não blasfemei contra Deus. E paternais chebrado, sou puro, sou puro, sou puro. Se fosse falso, morto, era devorado por monstros. Se fosse verdadeiro, entrava a mente. Um Egito subterrâneo repleto de delícias. Também podia, à sua vontade, subir ao céu e fazer uma visita ao seu corpo e consumir as oferendas dos parentes. Essas crenças, porém, não deviam ser unânimes, como parece ao ler-se esta mensagem escrita numa parede de sepulcro de uma mulher para o seu marido. Ó meu companheiro, meu marido, não deixei de comer, de beber, de te embriagares, de desfrutar do amor das mulheres e de celebrar festas. Abandona-te a todos os prazeres, de dia e de noite. Não deixes que, de modo nenhum, a intentação ocupe o menor recanto do teu coração, pois no país do oeste reinam o sono e a obscuridade. É uma morada de onde os que lá se encontram jamais sairão. Dormem sob a forma de múmias e nunca mais hão de acordar. O Deus que aqui reina chama-se extinção absoluta. As religiões da Mesopotâmia, pessimistas, toda a gente ia para o inferno. Que galou a terra sem regresso de sextupla muralha, onde se comia lama e pó, salvo se tinha morrido em combate. As opiniões dos hebreus não eram menos deprimentes. Não havia recompensa nem castigos póstumos. Tudo se pagava neste mundo. Todo infeliz era, portanto, culpado e desprezado. Por isso, Job, seguro da sua inocência, não pôde compreender por que é que Deus o fulmina com golpes redobrados. Todas as almas, indistintamente, desciam a um Sheol, lugar indeterminado, onde levavam uma vida crepuscular. Uma passagem célebre de Isaías descreve a chegada do rei da Babilônia a esta sinistra morada. O Sheol subterrâneo anima-se por tua causa. A revelação da tua chegada em tua honra desperta as sombras e todos os potentados da terra. Todos tomam a palavra para te declararem: este, tão humilhado como nós, tornaste-nos semelhantes. O teu fausto é precipitado no Sheol. Uma música das tuas harpas sobre ti
estende-se uma camada de prontidão, está coberto de larvas. Eclesiastes aconselha mesmo abertamente que as tuas vestes sejam brancas em todas as ocasiões e que nunca falte o óleo na tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas durante todos os dias a tua vida de vaidade, pois pela tua vida e pelo teu trabalho é a tua parte que realizas no mundo. Tudo o que a tua mão tem a oportunidade de fazer, faça-o com o teu vigor, pois não há obra, nem razão, nem ciência, nem sabedoria no show para onde vais. A crespa, uma recompensa ou numa punição tardia nunca foi unanimidade adaptada. Na Grécia, segundo uns, os mortos passavam Styx para serem julgados por Minos, que Radamanto, os maus eram suplicados no Tártaro, os bons eram recebidos nos Campos Elíseos, segundo outros, todos eram degradados para o Erebo. Isso assemelhava ao show judaico. Na Odisseia de Homero lê-se o episódio trágico de Ulisses invocando os mortos. Esse espírito sem energia que ele atrai com a ajuda de um fosso cheio de sangue. Sua mãe, cuja vida lhe fugira de tanto se inquietar por ele, não o reconheceu senão quando pôde sorver a horrorosa bebida. Ulisses relata: ela sorria e eu, à força de pensar nisso, não tinha senão um desejo de apertar nos meus braços a sombra de fogo que a minha mãe era. 3 vezes me animei, todo o meu coração desejava. 3 vezes entre as minhas mãos houve apenas uma sombra, uma ilusão desvanecida. A angústia cravava-se mais fundo no coração. Pouco depois chegava Aquiles, a quem Ulisses sauda nestes termos: nós, guerreiros de Argos, te glorificamos como a um Deus. Hoje, nestes lugares, vejo-te sobre os mortos exercer domínio para ti, nem mesmo a morte, Aquiles, tem tristeza. Falo, mas imediatamente ele me responde: oh, não me embelezes a morte, meu nobre Ulisses. Gostaria mais de viver como moço de gado ao serviço de um pobre arrendatário que não tivesse boa mesa, do que reinar sobre todos estes mortos, sobre todo este povo extinto. Do ombro, dizendo 9 vezes, com estas favas resgato-me a mim mesmo e aos meus. Procedi a uma inspeção de água, fazia ressoar uma placa de bronze e clamava igualmente por 9 vezes que seriam um sangue humano, de que eram apreciadores. Mais tarde preponderaram outras crenças. No diz parentales, via-se as famílias dirigir-se aos túmulos com oferendas. À volta, os defuntos eram convidados para um banquete. As religiões da Índia, o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo, baseavam-se ambas na reencarnação. O fim supremo era escapar, enfim, a este fado e desaparecer no ser infinito. Essas religiões apresentavam, porém, aspectos populares transbordantes de imaginação. Existiam aos mentirosos, arrancavam-lhes a língua, os viciosos da carne eram atormentados pelos corvos, pelos cães e pelas moscas. Os incendiários eram devorados pelos chacais e pelos abutres. Os gulosos deviam engolir lâminas de ferro, aquecidas até ficarem brancas, e os sacrilégios eram mergulhados de cabeça para baixo em metal em fusão durante 3.000 anos. O cinismo dos chineses, religião sem sacerdotes com o culto dos antepassados, era uma moral para o taoísmo, que pretendia que se pudesse jejuar e ter boa mesa. Alternativamente, deitar-se entre as virgens ou em cima de uma delas sem mudar de cor. O confucionismo mesmo, preocupado pouco com o além, nada sabes da vida, dizia Confúcio. O que pode saber da morte? Perguntava. Conservava, no entanto, o culto dos antepassados. O shintoísmo, a religião original do Japão, venera a natureza e os antepassados. Os kamis, manés divinizados. Cada família possui seu altar. Certos altares suficientemente fortes para agirem sobre as forças naturais recompensam e castigam. O fundo da alma japonesa é otimista, como o testemunho maravilhoso Kaikai do poeta Isa. Este mundo de ilusão não passa de um mundo de ilusão, mas ainda assim testemunha também a encantadora carta de Hokusai, o célebre desenhador de estampas 1760 e 1849, enviada a um amigo poucos dias antes de morrer. O rei Ema
Está completamente velho e prepara-se cuidadosamente para a retirada. Mandou fazer uma linda casita de campo e pede-me que lhe vá pintar um caquemono. Precisarei, pois, de me pôr a caminho dentro de alguns dias com os meus desenhos. Vou alugar uma casa à esquina da Rua dos Infernos, onde terei muito prazer em receber-te, se tu também tiveres a ocasião de descer lá embaixo. As três religiões do Irã, mas deísmo, mitraísmo e maniqueísmo, pregavam um julgamento final. O madaísmo abandonava e ainda abandona os mortos aos abutres nas torres do silêncio. Os mexicanos de outrora estavam convencidos de que 4 moradas esperavam os defuntos. As crianças alcançavam a região onde as alimentavam gotas de leite caindo de uma árvore. O adulto que tivesse sucumbido de morte natural partia acompanhado de um pequeno cão. Atravessava um rio, penetravam entre 2 montanhas, trepavam a uma elevação coberta de pedras, depois a 3 colinas brancas de neve e, por fim, atravessava 8 desertos ventosos. Encontrava então um tigre que lhe devorava o coração e, depois de ter caído numa água escura onde se escondia um lagarto fantástico, caía aos pés de um deus cruel para morrer definitivamente. Quem tinha morrido devido à lepra, a sarna, a gota ou a hidropisia, quem tinha perecido afogado ou fulminado, desfrutava de um local agradável e verdejante. O guerreiro morto ou feito prisioneiro em combate era acolhido na morada do sol para uma felicidade sem fim. 4 anos depois, metamorfoseava-se numa ave. Versículo: o leitor do deserto me agradecerá por ter poupado aos nomes dos deuses mexicanos e dos seus lugares assim mencionados, quando souber que uns podem chamar-se Mictlantecuhtli e outros Izmiquitlan-na-Oxaluca. Entre os antigos germanos via-se passar as almas na tempestade, sobretudo no outono. Os ritos porque se procurava apaziguá-las foram neutralizados pela igreja, que estabeleceu desde essa altura o dia dos mortos. Certas almas iam para debaixo da terra, para o réu. As dos guerreiros dirigiam-se a Wala, onde se bebia hidromel e se comia javali, onde se combatia para se divertir. Aos maus, aos companheiros de esquerda, o Islã destina um inferno onde sopra um sino, vento abrasador da África, eterno onde corre chumbo fundido, ao passo que os bons, aos companheiros da direita, desfrutam, sem se enfartearem das voluptuosas uris eternamente virgens que o Corão celebra no seguinte modo: em verdade, mudamos as uris por cuidadosa modelagem, talhamos as donzelas adolescentes apaixonadas e apaixonantes para o usufruto dos companheiros da direita. A grande religião cristã, o catolicismo, enfim, fala de um inferno, de um purgatório, de um paraíso que os protestantes e os ortodoxos rejeitam. Dante descreveu estas 3 moradas no inferno na sua Divina Comédia, onde, aliás, coloca os seus inimigos, manifesta uma imaginação cruel. Eis a inscrição da entrada: através de mim vai-se ter a cidade dolente, através de mim vai-se para a dor eterna, através de mim vai-se para entre a gente perdida. A justiça foi o meu autor sublime, sou a obra do poder divino, da suprema sabedoria e do primeiro amor. Antes de mim não havia nada criado, senão as coisas eternas. Quanto a mim, duro eternamente. Vós que entrais, abandonai toda a esperança. Estas palavras de aspecto sombrio via-se escritas no topo de uma porta. Por isso disse: considero penoso o seu sentido, Senhor. E ele respondeu-me como pessoa amável: aqui é convenientemente abandonar todo medo. Aqui convém que toda a covardia esteja morta. Chegamos ao local de que te falei, onde verás as pessoas dolorosas que perderam o bem da inteligência. E depois de ter pousado a mão sobre a minha, com a sorridente que me
reconfortou, apresentou-me os fatos secretos. Ali suspiro, choro e lamentações estridentes ecoavam pelo ar sem estrelas. Por isso, no começo chorei. Falas medonhas, horríveis, palavras de dor, inflexões de cólera, vozes agudas e roucas, misturadas com as pancadas nas mãos. A montanha do purgatório mostrava-se assim ao poeta. O cume era elevado, pois ocultava a vista, e a encosta era muito mais reta do que a linha que vai do meio ao centro do quadrânio. O paraíso, enfim, inspira-lhe descrições de fascinante beleza. E vi uma claridade em forma de rio deslumbrante, de esplendor entre as duas margens, matizadas de maravilhosas primavera. Desse rio saíam centelhas vivas que, por todos os lados, se misturavam com as flores como rubis encastoados em ouro. Depois, com inebriadas pelos perfumes, tornavam a mergulhar no maravilhoso turbilhão, e por cada que lá entrava, saía outra. As penas do inferno eram eternas, não obstante os protestos de alguns padres dos primeiros séculos. Houve mesmo cristãos que aceitaram a feroz doutrina da predestinação que determinava desde o nascimento a sorte póstuma de cada um. De qualquer modo, o julgamento é imediato à morte. Não exclui, porém, um julgamento final, que assistirá à ressurreição da carne. Nos nossos dias tende-se cada vez mais para considerar o paraíso como a contemplação eterna de Deus e o inferno como uma privação dessa felicidade. Seja como for, pode sempre aderir à opinião do padre Mugnier, que assegurava que o inferno existe, mas não há ninguém lá dentro a respeitar o que o Paulo IV proclamou em 30 de junho de 1968, no encerramento do ano da fé, ao falar de Jesus Cristo. Subiu ao céu e virá de novo, desta vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, cada qual segundo os seus méritos, ganhando a vida eterna os que tiveram correspondido ao amor e à piedade de Deus, e indo para o fogo inextinguível os que o recusaram até o fim. Talvez o comportamento mais sensato seja o de certos chineses dos confins do Tibete, convertidos por conveniência ao cristianismo. Do que fala Alexandre David Neal, é tal o seu terror de terem irritado os demônios da sua religião ancestral, diz ela, que tem voga entre os convertidos amuletos protetores usados sobre as roupas ou até abertamente cozidos nos gorros das crianças. Mas o que é frequentemente divertido é ouvir algum deles contarem que, como prova do seu fino zelo durante o sermão, a missa ou o cantar dos hinos, conforme assistem ao culto católico ou ao culto protestante, repetem interiormente uma fórmula sagrada a um mani padme hum. Se são tibetanos, Namo Omite Fu, se são chineses ou quaisquer outras, mostram-se verdadeiramente orgulhosos por terem achado esse truque protetor contra a influência maligna dos diabos invisíveis que frequentam as capelas dos estrangeiros. Consideradas imparcialmente, as religiões têm apenas um único ponto comum, a afirmação sob uma forma ou outra da sobrevivência, mas para elas tudo é matéria de fé. Capítulo 4. Os mortos regressam. Aqueles a quem as respostas das religiões deixam insatisfeitos e perplexos têm um recurso que poderiam consultar os anais das manifestações póstumas que remontam muito atrás. Encontrar-se aqui uma série de fatos impressionantes escolhidos entre os mais convenientes, entre os mais convincentes desde as origens até 1846, ano do advento do Espiritismo, data cômoda para a clareza desse estudo. Ninguém pode admirar-se que se reconheça valor desigual aos testemunhos acerca dos fenômenos mais antigos. O que conta é o acento de veracidade que os marque e a sua impressionante semelhança com os fatos recentes melhor demonstrados que veremos mais adiante. Não se trata nestas páginas senão de manifestações espontâneas, sendo os casos experimentais e os casos de assombração e de poltergeist tratados à parte. A história mais antiga é a do poeta grego Simonides, 556 e 467 a.C., que na véspera de partir para uma viagem por mar descobriu à beira-mar um cadáver abandonado e enterrou-o. No decurso da noite seguinte, um homem apareceu-lhe e suplicou-lhe que não embarcasse. O poeta obedeceu. Fez bem, pois o navio afundou-se, causando a morte dos seus passageiros. Segue-se o relato muito conhecido de Cícero, 106 e 43 a.C., tendo chegado a Megara dos Arcádicos, que viajavam juntos,
Um foi hospedar-se na estalagem e o outro em casa de um dos seus amigos. Depois da ceia, quando toda a gente se tinha deitado, apareceu aquele que estava hospedado em casa do amigo, que o que estava na hospedaria lhe pedia que o socorresse, porque o estalajadeiro queria matá-lo. Levantam-se muito assustados devido ao seu sonho, mas depressa se acalma e torna a adormecer. O outro apareceu-lhe de novo e disse-lhe que, embora não o tivesse socorrido, pelo menos que não deixasse a sua morte impune, que o estalajadeiro, depois de o ter morto, havia tirado seu corpo para uma carroça, cobrindo-o de esterco, e que não deixasse de se encontrar presente. Na manhã do dia seguinte, a abertura da porta da cidade, antes que a carroça saísse, impressionado por este novo sonho, dirigiu-se de manhã cedo à porta da cidade, viu a carroça e perguntou a quem a conduziu, que havia no interior. O carroceiro fugiu, retiraram o corpo da carroça e o estalajadeiro foi preso e punido. E Cícero exclama: pode imaginar-se algo de mais divino do que um sonho desta natureza? Pergunta. Com risco de melindrar os cristãos, pode pretender-se que as aparições de Jesus ressuscitado fazem pensar em fenômenos psíquicos. Ouçamos antes São João. Entretanto, Maria permanecia junto do túmulo e soluçava. Mesmo a soluçar, desbruça-se sobre o túmulo e vê dois anjos, vestidos de branco, sentados lá onde repousa o corpo de Jesus, um à cabeça, outro aos pés. Disseram-lhe: mulher, por que choras? Perguntaram. Levaram meu Senhor, respondeu-lhes, e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltava-se e vê Jesus que se mantinha ali, mas sem saber que era ele. Jesus disse-lhe: mulher, por que choras? Que procuras? Perguntou. Tomando pelo jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e irei buscá-lo. Jesus disse-lhe: Maria. Ela reconheceu e disse-lhe em hebraico: Raboni, ou seja, mestre. Volta a dirigir-se-lhe Jesus: Não me demores assim, pois ainda não subi para junto do Pai. Vai, porém, procurar os irmãos e diz-lhes: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, para junto do meu Deus e o vosso Deus. Maria de Magdala vai, pois, anunciar aos discípulos que viu o Senhor e que ele lhe disse estas palavras: lembrai-vos também do espantoso episódio de Emaús. 2 discípulos vão a caminho desta aldeia e conservam com desolação acerca da morte do mestre. Subitamente este junta-se a eles e fala-lhes de tal maneira que lhes pedem que fique com eles. Como Maria de Magdala não o reconheceram, fica conosco, pois a noite cai e o dia chega já ao seu término. Concordou, pois, em ficar com eles. Ora, uma vez à mesa com eles, toma o pão, diz a bênção, parte e dá-lhes. Os seus olhos abriram-se e eles reconheceram-no, mas ele desaparecera da sua frente e disseram um para o outro: não estava o nosso coração todo inflamado dentro de nós, quando pelo caminho ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Perguntou. Todas as outras aparições de Jesus que os evangelhos refletem apresentam este caráter de evidência que não engana. Plínio, o jovem, 62, cerca de 113 a.C., conta que uma casa de Atenas estava há muito tempo desocupada porque, desde o inexplicável desaparecimento do último locatário, era considerada assombrada. O filósofo Atenagoras, sem se preocupar com estas macabras mexeriquices, comprou-a. Na primeira noite ouviu arrastar correntes no quarto contíguo. Foi ver o que se passava e encontrou-se diante de um velho sujo e esgazeado, que lhe fez sinal para o seguir. Sem se inquietar, o filósofo fechou-se-lhe a porta na cara e dedicou-se a escrever. O intruso insistiu, entregado. Atenagoras deixou-se levar até um certo local do pátio interior, onde o estranho visitante desapareceu. O filósofo assinalou o local, o qual no dia seguinte foi revistado. Descobriu-se um esqueleto coberto de correntes.
era o do locatário precedente, assassinado. Deu-se uma sepultura decente e esses tristes restos terminou a assombração quando Dante, 1265-1321, morreu. Reparou-se que faltava toda a parte final da Divina Comédia, os últimos 13 cantos do paraíso. Boccaccio conta que os dois filhos do poeta Jacopo e Piero conceberam um projeto temerário de escrevê-los para completar a obra-prima paterna. Dante falecera havia já 8 meses quando Jacopo o viu em sonhos vestido de branco luminoso. Pai perguntou-lhe: estás, na verdade, vivo? Perguntou. A resposta foi: eu vivo, mas a verdadeira vida, que não é a vossa. Tendo-lhe o jovem perguntado se chegara a terminar a Divina Comédia antes de morrer, respondeu afirmativamente e, pegando-lhe na mão, conduziu ao seu antigo quarto e mostrou-lhe um ponto da parede, dizendo: aqui se encontra o que procurais há longo tempo. Muito impressionado, Jacopo correu a acordar Piero Giardino, o antigo aluno de seu pai. Ao amanhecer partiram para a casa onde Dante havia dado o último suspiro e encontraram, no ponto indicado, uma pequena tapeçaria, por detrás da qual, num nicho insuspeitado, descobriram os 13 cantos que faltavam. A intervenção do poeta defunto é difícil de admitir, mas parece negável. Que outra explicação dá? Pergunta. Petrarca, ano 1304 e 1374, outro grande poeta italiano, narra a visão fúnebre que teve. Nutria uma viva amizade pelo bispo Lombez, que sabia encontrar-se doente há longos meses, pelo que experimentava terríveis angústias. Uma noite em que dormia um sono profundo, viu no sonho o bispo que atravessava o seu jardim. Interroguei-o, conta Petrarca. De onde vem? Disse-lhe. E aonde vai assim? Pergunta. Da Gasconha, respondeu-me o bispo. Vou a Roma. Pois bem, estou pronto a acompanhá-lo. Redargui eu por meu turno. Ainda não, replicou ele, afastando-me suavemente com a mão. Saltei imediatamente com os braços abertos para agarrar o meu amigo e nesse mesmo instante vi a palidez mortal do seu rosto e senti nos meus braços apenas um corpo frio e inanimado, gelado de terror pela recordação desta visão. Petrarca, ao acordar, apressou-se a anotar a data dela. 25 dias depois soube da morte do bispo de Lombez, acontecida na própria noite em que ocorreu o seu sonho. Cito aqui, mas pelo seu caráter, a evocação de mortos em que o célebre escultor e Oviris Benvenuto Cellini, 1500-1571, afirma ter participado com alguns audaciosos nas ruínas do Coliseu pelas diligências de um padre nigromante siciliano. O circo estava a tal ponto cheio de demônios, dantes chamava-se demônios aos espíritos, que toda a gente se sentia quase a morrer de medo. Houve até quem perdesse o controle dos intestinos, o que afugentou os demônios. É evidentemente impossível determinar o que na realidade se passou. Tudo que posso dizer-se é que o artista geralmente se mostrou positivo, exceto quando falou do tempo em que prisioneiros no castelo de Saint-Ange teve algumas visões místicas. Deve notar-se que então ele estagnava num horrível estado de desespero, o que não impediu de rir-se do governador, o qual, completamente louco, acreditava ser um morcego. A história seguinte é de outro gênero, figura em Le Comte de Gabalis, 1670. O autor, o abade Villares, obteve-a diretamente da Marechala de Gransin, cujo falecido marido lhe havia aparecido uma noite e lhe tinha dito: senhora, mande revisitar o meu guarda-roupa. No bolso dos meus calções há uma carta que é de extrema importância para um dos nossos bons amigos. Tenho cuidado de queimá-la. Depois, sem querer responder às perguntas da mulher acerca do outro mundo, desapareceu. Envidaram-se todos os esforços para descobrir o fato, que efetivamente continha um documento anunciado cujo texto teria, por certo, causado sofrimento a um amigo da casa.
Agripa de Albigene, o grande poeta de Traquíques, conta um fato de notoriedade pública, o que uma noite aconteceu a Catarina de Médici. Estando o rei em avião em 23 de dezembro de 1574, aí morreu Charles, cardeal de Lorena. A rainha tinha-se ido deitar mais cedo que de costume, assistindo ao deitar, entre outras pessoas, da sociedade, o rei de Navarra, o arcebispo de Leão, a senhora de Retz, de Ling, né, Roles e de Suave, duas das quais confirmaram este relato. No momento em que se apressava a dar as boas noites, lançou-se em sobressalto sobre o travesseiro, pôs as mãos diante da cara e com um grito violento pediu socorro aos que a assistiam, desejando mostrar-lhe o cardeal que, junto da cama, lhe estendia a mão, gritou várias vezes: seu cardeal, nada tenho a fazer convosco. O rei de Navarra envia imediatamente à residência do cardeal um dos seus fidalgos, que relatou como ele tinha expirado daquele mesmo momento. A cena poderia não passar de alucinação, a explicação mais cômoda, se o prelado não tivesse entregado a alma ao Criador exatamente no momento da sua aparição. Na história seguinte, desprende-se um horror mais subtil. No dia 28 do mês de dezembro desse mesmo ano de 1622, encontrando-se Louros de Sales com a mulher e toda a família em Tule, por volta das 10 horas da noite, a sineta pendurada numa das janelas da torre do castelo e atada a uma corda que ia ter ao fundo da escada. Pôs-se a tocar sozinha fortemente por diversas vezes. Primeiro, pensaram que se tratava da chegada de qualquer pessoa que vinha muito apressada. Mandaram um criado descer imediatamente para ir abrir a porta principal. Este, porém, ficou surpreendido por não encontrar viva a alma. Passado um quarto de hora, a sineta pôs-se a repetir o seu barulho e tocou mais fortemente. Da segunda vez, acudiram mais prontamente do que da primeira. E, apesar disso, o moço não encontrou ninguém. Tendo-se passado isto diversas vezes e, do mesmo modo, Luz apercebeu-se de que algo extraordinário aconteceria. Ordenou então que desatasse a corda da sineta, mas aqui deu-se o prodígio, pois a sineta tocou sem que nenhuma corda lhe tivesse ligado, e o som durou tanto tempo que toda a família aterrorizada se pôs a rezar. Luz encerrou-se no seu gabinete e, no ardor da sua oração, soube, por um saber que pode chamar-se profético, que o seu santo irmão, o bispo de Genebra, havia falecido nessa mesma noite. Uma morte anunciada pelo tinindo obstinado de uma sineta é fenômeno frequente. Chateaubriand conta a pavorosa visão que Hans, 1626 e 1700, futuro reformador da Trápia, teve da falecida amante, a duquesa de Montbazon. Passeava um dia pela área de Veretz. Pareceu-lhe ver um grande incêndio que se tinha declarado nas dependências do pátio da criação. Voa para lá, o fogo diminui à medida que se aproxima dele. A certa distância, o incêndio desaparece e transforma-se num lago de fogo, a meio do qual se ergue pela cintura uma mulher, devorada pelas chamas. O terror apodera-se dele, retoma a correr o caminho de casa. Ao chegar, faltam-lhe as forças e deita-se na cama. Estava a tal ponto fora de si que os primeiros momentos não conseguiram arrancar-lhe uma palavra. É evidente que na aventura Hansen viu um aviso do céu. Nas suas dissertações acerca das aparições de anjos, de demônios, de espíritos, acerca dos fantasmas, publicadas em 1746, conta Dom Augustin Calmet, em 1672 e 1757. É famosa a história do Marquês de Rambouillet, que após a morte apareceu ao Marquês de Presse. Estes dois senhores, conversando acerca das coisas do outro mundo, como pessoas que não estavam absolutamente nada convencidas de tudo o que a esse respeito se dizia.
Acordaram um dia em que o primeiro dos dois que morresse viria dar disto notícia ao outro. O Marquês de Humboldt partiu para Flandres, onde então havia guerra, e o Marquês de Prince ficou em Paris, retido por uma febre alta. 6 semanas depois, ouviu correr os cortinados da sua cama, e voltando-se para ver quem era, deparou-se-lhe o Marquês de Humboldt, de Correama e Botas, saiu da cama para o abraçar, mas Humboldt recuou alguns passos e disse-lhe que tinha vindo para cumprir a sua palavra, que tudo o que se dizia do outro mundo era certo, que devia modificar o seu comportamento, que em breve deixaria a vida. Prince fez novos esforços para abraçar o amigo, mas abraçou apenas o ar. Então Humboldt, vendo que ele não acreditava no que dizia, indicou-lhe o local que fora golpeado na região lombar, de onde o sangue parecia ainda recorrer. Pouco depois Prince percebeu pelo correio Prince recebeu pelo correio a confirmação da morte de Humboldt, e tendo ele próprio nas guerras civis estado presente na batalha dos Arrabaldes de Saint-Antoine, aí foi morto. Veremos frequentemente daqui por diante outras destas incompreensíveis aparições. A narrativa seguinte diz respeito a Pierre Luz. Morreu de Maupertuis, 1698-1759, um matemático francês que executou a primeira medição exata de um arco de meridiano próximo do Polo Norte, conta Walter Scott. Pouco depois da morte de Maupertuis, o Sr. Gladys, obrigado a atravessar a sala na qual a academia realizava suas sessões, ao teor de tomar algumas disposições no gabinete da História Natural, que era de sua competência, e por outro lado, desejando preparar-se para a quinta-feira antes da hora da reunião, distinguiu ao entrar na sala a sombra do senhor de Maupertuis, de pé e fixa no primeiro canto, do lado esquerdo, e de olhos virados para ele. Eram 3 horas da tarde. O professor de filosofia sabia demasiado de física para supor que o seu presente, falecido em Basileia, entre a família do Sr. Bernoulli, aparecesse em pessoa em Berlim. Encarou o fato apenas como uma ilusão proveniente de um transtorno dos seus órgãos. Continuou a ocupar-se dos seus trabalhos sem prestar mais atenção a esses assuntos. Contou, porém, essa visão aos seus colegas, assegurando-lhes que havia visto uma figura tão bem formada e tão perfeita que o próprio senhor de Maupertuis teria podido apresentá-la. Reconheça-se que dificilmente se mostraria mais sangue frio do que este acadêmico, o que, de resto, confere tanto mais força ao seu testemunho. Outra testemunha de qualidade é Linneu, 1707-1778, o grande naturalista, que relata o que se segue. Na noite de 12 para 3 de junho de 1765, cerca de meia-noite, a minha mulher ouve alguém caminhar durante muito tempo, com passo lento, no meu museu. Acorda-me, ouço igualmente, embora eu esteja certo de que ninguém pode encontrar-se lá, estando as portas fechadas e a chave no meu bolso. Alguns dias depois soube que o meu amigo mais dedicado, o comissário Karl Klerker, tinha morrido precisamente à mesma hora. Era, na verdade, o seu passo. Em Estocolmo, reconheci Klerker apenas ouvindo-o caminhar. Outra manifestação da morte impossível de recusar encontra-se na autobiografia de Lord Brougham, 1778-1868. O homem político e historiador inglês. A quando de uma viagem à Suécia, em dezembro de 1799, parou uma noite. O tempo estava frio. Chegando a Gotemburgo, pediu um banho de água quente numa estalagem de boa aparência e aí foi objeto de uma aventura tão curiosa que desejo contá-la. Começando pelo princípio, tinha tido como amigo de colégio na Rich School um tal G, de quem gostei e que estimei particularmente. Por vezes conversávamos juntos acerca do vasto tema da imortalidade da alma. Um dia fizemos a tolice de assinar um contrato escrito
com o nosso sangue, afirmando que qualquer de nós dois que morresse primeiro voltaria a mostrar-se ao outro para dissipar a dúvida que tivéssemos podido manter acerca da continuação da vida depois da morte. G partiu para a Índia e quase me esqueci de sua existência. Estava, pois, como acabo de dizer, mergulhado no meu banho, desfrutando deliciosamente o agradável calor que reanimava os meus membros entorpecidos quando, dispondo-me a levantar-me, dirijo o olhar para a cadeira onde havia colocado a minha roupa. E qual não foi o meu espanto ao ver sentado nela o meu amigo G, que me olhava tranquilamente, como saí do banho. Como saí do banho, não sei dizê-lo, pois ao recuperar os sentidos, achei-me estendido no chão. Essa aparição, ou que quer que foi o fenômeno que representava o meu amigo, já não estava lá. Fiquei tão fortemente impressionado que quis escrever sem demora todos os seus pormenores, com a data, que era de 19 de dezembro. Regressando a Edimburgo, Lord Brougham encontrou uma carta vinda da Índia, participando-lhe a morte do seu antigo condiscípulo, acontecida a 19 de dezembro. Alexandre Dumas relatou nas suas memórias o que se passou em 26 de fevereiro de 1806, no momento da morte de seu pai, o general Dumas, em Villers-Cotterêts. Tendo o futuro romancista ainda só 4 anos, tinham-no posto a dormir em outra casa, junto de sua prima Marianne, a cujos cuidados havia sido confiado. À meia-noite, escreve Dumas, fomos acordados, a minha prima e eu, por uma grande pancada na porta. Uma lamparina ardia sobre uma mesa de cabeceira. A luz frouxa desta lamparina via a minha prima soerguer-se na cama, muito assustada, mas sem nada dizer. Ninguém podia bater a esta porta interior, vista as outras 2 portas estarem fechadas, mas eu, que hoje quase me arrepio ao escrever estas linhas, eu, pelo contrário, não senti medo nenhum. Desci da cama e avancei para a porta. Aonde vais, Alexandre? Pergunta. Gritou-me a minha prima. Então, aonde vais? Perguntou. Vês bem, respondi tranquilamente. Eu vou abrir a porta ao papá, que vem dizer-nos adeus. A pobre rapariga saltou da cama completamente desvairada, agarrou-me quando eu pousava a mão na fechadura e tornou a deitar-me à força na cama. Debatia-me nos seus braços, gritando com todas as forças: adeus, papai, adeus, papai. Algo de semelhante a um sopro expirante passou sobre o meu rosto e acabou-se. Entretanto, readormeci com os olhos cheios de lágrimas e a garganta de soluços. No dia seguinte vieram acordar-nos de manhã. O meu pai tinha morrido exatamente à hora em que aquela grande pancada de que acabo de falar fora dada na porta. Por muito exuberante que a imaginação de Dumas tenha sido, não ouvemos a mentir acerca de um assunto destes. Walter Scott habitava uma velha casa chamada Abbotsford. Tendo-lhe acrescentado uma nova ala, encarregou seu amigo George Bullock de mobilá-la. Ora, em 30 de abril de 1818, escrevi a Daniel Terry, amigo comum: o estado em que a minha casa está provocou misteriosos distúrbios. Fomos acordados na noite de anteontem por um barulho violento, como se estivesse arrastado madeiros para a parte nova. Supus que tinha caído alguma coisa e não pensei mais nisso. Era próximo das 2 horas da manhã. Esta noite, à mesma hora, fez-se ouvir o mesmo barulho. A senhora Scott, como sabe, é muito medrosa. Levantei-me, pois, com um grande sabre de Bardier debaixo do braço. Mas estava tudo em ordem, não pude dar-me conta do que causou todo aquele ruído. Walter Scott soube, pouco depois que George Bullock falecera, na mesma noite em que os ruídos se tinham feito ouvir pela primeira vez, de modo que escreveu uma segunda carta a Terry. A fantástica coincidência dos nossos distúrbios noturnos de Abbotsford
Com o triste acontecimento que se seguiu, não o impressionou? Pergunta. Juro-lhe que o barulho era o de uma dúzia de homens trabalhando ativamente, assentando tábuas e arrumando móveis, e contudo não havia ninguém nas salas neste momento. Nada há de mais certo. Este rápido sobrevoo histórico terá convencido que os mortos voltam às vezes, mas que as suas manifestações espontâneas ou provocadas não nos esclarecem muito acerca da sua nova condição. Retornaremos a isso. Entretanto, vejamos como nasceu o Espiritismo, de onde, pouco depois, devia sair a metapsíquica, primeira tentativa de estudo científico do paranormal. O enigma da sobrevivência, Jacques Alexander.